Olá, que bom ter você em nosso canal. Nós estamos iniciando a partir de hoje um novo quadro, que é o quadro Ore Comigo. Neste quadro nós faremos a leitura de um texto bíblico, de um dos salmos, e estaremos orando ao Senhor pela tua vida. E hoje vamos ler o Salmo de número 23, a partir do versículo 1, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Este salmo é um dos salmos mais conhecidos da Escritura Sagrada. O Salmo 23, também conhecido como o Salmo do Pastor. É interessante que neste salmo, o salmista Davi, ele expressa sua confiança em Deus e fala do seu relacionamento com Deus, utilizando-se de três personagens, de três figuras. A primeira é a figura do pastor. Logo no primeiro versículo, Davi está dizendo: O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi tem tamanha confiança no Senhor que ele descreve o seu relacionamento com o Senhor como o relacionamento de uma ovelha e um pastor. Veja bem, a ovelha é um animal tão frágil, mas tão frágil, que ela pode facilmente assustar-se. Às vezes, até mesmo uma correnteza de água, uma correnteza muito forte, deixa a ovelha assustada, em pânico. A ovelha não tem muita resistência, é um animal que pode facilmente ser apanhado pelo predador. A ovelha não tem garras, ela também pode se perder facilmente em um caminho. Daí a ovelha está sempre andando em bandos e sempre seguindo o pastor. Um animal frágil. O que Davi está dizendo é: eu sou frágil como uma ovelha, mas tenho um pastor poderoso que cuida de mim. Ele está dizendo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se eu estiver cansado, Ele me faz descansar nos pastos verdes. Se eu estiver em pânico, Ele me leva para as águas tranquilas. E Ele ainda diz: o Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos. Veja bem, quando Davi está falando aqui do Salmo do Pastor, ele está olhando para a Palestina, uma região muito íngreme, com caminhos cheios de rochas. A ovelha poderia facilmente se ferir em uma rocha, ou até mesmo cair despenhadeiro abaixo. Então, Davi está dizendo: diante dos caminhos difíceis da vida,
diante dos caminhos pedregosos da vida. O meu pastor é quem me guia. Seja guiado pelo Senhor. Não ande sozinho. Você tem um pastor que te ama e ele te guia pelos melhores caminhos. Talvez você leia esse texto e diga assim, mas como o texto está dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas algumas coisas me faltam. Isso é porque você está enxergando a vida do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista, pode te faltar até mesmo muita coisa. Mas do ponto de vista de Deus, do ponto de vista divino, nada está faltando. Porque tudo o que você tem é o suficiente para você viver. É isso que o salmista está dizendo. Eu não tenho tudo o que eu quero, mas o meu pastor tem me dado tudo o que eu preciso. Ele tem me dado descanso, ele tem me dado águas tranquilas, ele tem renovado as minhas forças e me guia pelos melhores caminhos. Olha, quero dizer para você esta noite, quero dizer para você neste momento, Deus está cuidando de você nos mínimos detalhes. Deus está cuidando de cada detalhe na vida, da tua vida. Davi ainda diz mais, ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Então, veja que Davi agora está usando uma segunda figura para falar do seu relacionamento com o Senhor. É a figura de um viajante que tem do seu lado um guarda-costas, alguém que lhe protege. Ora, na Palestina havia muitos vales. Estes vales, eles eram escuros. Era escuridão densa. Então, Davi está dizendo, eu ando tranquilamente pelos vales da vida. Os inimigos meus podem até tentar contra a minha vida. Eles surgem na escuridão e muitas vezes eu não os vejo, mas eu tenho do meu lado um Deus que me protege. Ele está dizendo, pois tu, ó Senhor, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Quando nós estamos passando pelos vales escuros da vida, os vales de sombra e de morte, nós temos do nosso lado o preservador da vida, aquele que te preserva, que te guarda, ele está contigo. Ainda no versículo 5, Davi fala da terceira figura. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como um convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Davi está aqui justamente se referindo ao seu relacionamento com Deus como o encontro de alguém que está andando pelo deserto, por um caminho perigoso, muitas vezes perseguido por inimigos, e ele encontra a tenda de um homem bom. Este homem bom o recebe, o acolhe e o alimenta. E os inimigos não podem tocá-lo. É isso que Davi está dizendo. Davi está nos mostrando que nos desertos da vida, os nossos inimigos, constantemente, eles tentam contra nós. Eles querem ver o nosso fim. Eles querem ver o seu fim, o teu fim. Mas
Deus o acolhe em seus braços e te honra. Olha que maravilha! Então, no versículo 6, Davi conclui dizendo: certamente a tua bondade e o teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Davi está dizendo que tudo isso, toda essa proteção, todo esse cuidado que vem da parte de Deus e toda essa confiança que Davi tem em Deus, toda essa bênção que ele experimenta de ter um Deus tão presente, tão cuidadoso e tão maravilhoso, Davi está dizendo que tudo isso é por causa da bondade e da misericórdia de Deus. E ele se sente tão feliz que ele diz: Senhor, eu quero morar em tua casa todos os dias da minha vida. Que Davi está dizendo: eu quero estar na tua presença todos os dias da minha vida. Querido amigo, querido irmão, eu quero convidar você a orar comigo, a orarmos juntos o Salmo 23. Orarmos crendo que o Senhor está cuidando das nossas vidas, nos mínimos detalhes. Ele está cuidando de tudo. Você pode ter um coração cheio de medo, medo da morte, medo do futuro, medo da vida, mas saiba que o Senhor cuida de você, tal qual um pastor cuida de uma ovelha. Você pode ser frágil e fraco, mas há um Deus poderoso que está cuidando de ti. E se preciso for, Ele te carrega até nos braços, como os pastores podem fazer com as ovelhas feridas no caminho. Oremos confiando na proteção divina, confiando na misericórdia e na bondade de Deus. Coloque diante de Deus as tuas causas. Ore comigo. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Pai eterno, nós estamos em tua presença. Ó Deus Santo, esta pessoa, ó Pai, que neste momento ouviu a tua palavra, ouviu a leitura deste salmo. Ó Senhor, eu oro por cada um. Este irmão, esta irmã, este amigo, esta amiga, os que estão enfermos, ó Pai, nos leitos dos hospitais, ou enfermos em casa, que o Senhor os alcance, que a tua bondade, a tua misericórdia os alcance. Essa pessoa, ó Deus, que perdeu um ente querido, que está triste, angustiado, ó Senhor, que nesta noite, neste momento, ela possa encontrar o teu consolo. Deus, tu és o nosso pastor, tu que nos dás o descanso, o refrigério. Ó Pai, tu és aquele que nos mostra os caminhos certos, que nós possamos ter uma vida guiada por ti, Senhor. Esse irmão, essa irmã, essa pessoa possa ser guiado por ti. Alguém que está diante de uma decisão, que possa, Senhor, receber a sabedoria do alto, que o Senhor possa guiar essa pessoa. Pai eterno, que os vales da sombra e da morte, os vales escuros da vida, não nos causem pavor, porque tu, Senhor, estás conosco. Tu és quem nos protege e quem nos guarda. Pai, nós rendemos a ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Nossa gratidão, ó Deus, por todas essas bênçãos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. Guarde essa palavra em seu coração, creia